Salve, salve galera! Meu nome é André Casimiro. Estamos aqui para reagir a esse vídeo do Nicolas falando sobre o INSS. É uma pauta que eu já queria trazer para vocês, cara, e tá bizarro com ele informando as coisas. Vamos dar uma olhada. Ou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso Cara, é zoado isso aí. O povo que mais votou na esquerda é o povo mais prejudicado. É foda. todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos de reais. Cara, é muito dinheiro, é 90 bilhões em um ano. Somente em 2023. Imagina o tamanho do rombo que tá isso aí. Desde quando eles estão fazendo isso? E o pior, eu acho que não vai acontecer nada com eles, sabia? Acho que vai ficar por isso mesmo. Do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Mas é uma coisa que eles sempre fazem, né, na realidade. Toda bomba que acontece é jogada no colo do Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse culpado e o Lula o cara que nunca fez nada. Só que, cara, vamos bem dizer, começou no governo Bolsonaro? Eu não sei dizer, porque eu não tô tão por dentro desse assunto. Mas, vamos bem dizer, quem tá no governo agora é o Lula. Explodiu em 2023. Eles não sabiam? Não tem investigação, não tem nada, os caras fazem o que quer, a hora que quer. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente? E nesse governo nada é culpa do presidente? É, isso é verdade. Lulinha, painho, não tem culpa de nada. Ele não sabe de nada, é inocente de tudo. Tudo que acontece são culpa de todos. Não sei se você lembra. Lembra do... Ah, queimada da Amazônia lá, teve música, teve isso. Bolsonaro era o cara filho da puta, isso e aquilo, pá, pá, pá. E com o Lula piorou 1000 vezes e nada, não tem ninguém. Ninguém fala, ninguém é contra. Isso que é muito estranho no governo dele, porque ninguém critica. Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava... E olha que essa faixa de 2 anos é também muito estranho, tinha que ser bem menos. Porque que a cada 2 anos tem que comprovar se o que o aposentado. Ah, não, que o aposentado autorizou, deixou de autorizar as coisas. Isso aí tinha que ser no máximo em um ano. Mas a cada 2 anos é melhor do que não ter nada. autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Fudeu. Rebentaram tudo, aproveitaram que não tinha mais nada pra controlar e meteram o louco. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. E vamos parar pra pensar aqui. Normalmente, aqui no Brasil, simplesmente não vai acontecer nada com esses caras. Agora, se é você, sei lá, errando um cadastro de alguma coisa, informando o endereço errado,
você esquecer e colocar um número de RG errado, alguma coisa assim, eles não levam como erro, é perigoso ser preso por qualquer coisa. Mas tenho certeza que esses caras não vai acontecer nada. Simplesmente vão dar uma passada de pano legal e vão tirar esses caras e não vai acontecer nada. E depois eles voltam de novo. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro Carlos Lupe e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até a... Caralho, mas o cara foi inteligente. Os caras são indígenas, uma parte de aldeias remotas. Não tem como ir lá. Os caras não sabem ler, não sabem escrever. É muito de difícil acesso. Como que vão descobrir que estão sendo roubados? Como que eles vão denunciar que estão sendo roubados? Aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Mas eles estão nem aí não. Sabe que não vai dar nada. Sabe que qualquer coisinha vão tirar ali, vão dar uma cortina de fumaça, passar um pano, daqui a pouco aparece um crime do Bolsonaro de novo, e vão falar que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo para abafar. O problema é que o Nicolas, cara, hoje em dia aparentemente é a voz mais forte da direita. Então, o que ele fala, todo mundo meio que escuta. E aí é o lado que quebra eles, porque eles desse lado não tem mais ninguém. Ninguém confia nem no Lula mais. E olha que já não era pra confiar, né? Mas hoje em dia, muito menos. Ninguém mais confia. Você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. É, coincidência pra caralho, né? Tudo é em volta do presidente. E o presidente não sabia de nada. Ninguém sabia de nada, né? E o problema é que isso aí vai acontecer, vai um ou outro preso só. 1 ou 2 presos e acabou. Acabou. Não vai acontecer mais nada com ninguém. Olha lá se alguém for preso. Se não pegar aí, no máximo uma domiciliar e pronto. Olha lá ainda. Agora, se é alguém de direita, se é o Nicolas fazendo uma palhaçada dessa, tem que se fuder também, tem. Mas seria muito pior. Esse cara aí, se duvidar, iam querer arrancar a cabeça dele e colocar em praça pública. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência. Eu não falei? Falei que ia ser um ou outro só, que ia rodar, olha lá, e ia dar em nada. Para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável... Troca o responsável, pra onde foi esses 90 bilhões? Foda-se, não vamos investigar, e acabou. O cara ainda, querendo ou não, saiu com a sua parte de boa, tranquilo. E foda-se a gente, né? Foda-se a gente, porque se você parar pra pensar,
Se a gente não cuidar das nossas finanças, se a gente depender do INSS quando a gente envelhecer, nós estamos fodidos. Porque se já não tá tendo dinheiro agora, imagina lá no futuro. Não vai ter pra gente, não. Até que eu tava vendo o caso lá que eles estão querendo subir a aposentadoria agora para no mínimo 72 anos. E fudeu. Fudeu. Porque, cara, ou a gente para e pensa e planeja, cuida da nossa saúde financeira, ou a gente tá fudido. Sabe? Que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos. Ah, vá. Nem a cara do Lula isso aí, né? E doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. E imagina o tamanho desse esquema. Rodou um cara, o cara perdeu o cargo. Só isso. É só isso que vai acontecer. Um cara vai perder o cargo, os 90 milhões, foda-se, tamo nem aí, vamos pegar, fazer o povo trabalhar mais, porque o problema é deles. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. É que o povo tá errado, né? A culpa é do povo que eles roubou. Ah, cara, é foda. E é difícil você manter a linha, a vontade é de mandar. Mas se duvidar ainda dá bosta pra mim se eu falar alguma coisa. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. Mas eu acho que não passa. Eles não deixam passar, a esquerda não vai deixar passar, porque o que eles vão fazer? Vai impedir de ter mais roubo. Se impedir de ter mais roubo, não pode. É doido trazer segurança pros aposentados? Tá doido, Nicolas? Você acha que isso vai ser possível de acontecer? E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles... Mas nesse governo, acho impossível. Nesse governo eu acho impossível disso acontecer. Deles pegarem e abrir essa CPI. Acho que com as próximas eleições, se o Lula não ganhar de novo, que é uma coisa que eu não duvido, ele ganhar de novo, talvez possa começar a investigar, porque eles vão passar pano nisso aí, vão abafar, e vai ficar por isso mesmo. Devolva esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim. Galera, faz isso aí mesmo. Pega o celular de parente de vocês, alguma coisa assim, pai, mãe, avô, avó, que seja aposentado, dá uma olhada para ver se vocês não estão caindo por esse golpe também e denuncie. Você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar... Puta, faz hora que eu tô desanimado desse país aqui, hein, cara. E é foda, porque... mano, nem dá pra falar. Que diferente. A gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Galera, se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha esse vídeo com quem você puder. Muito obrigado, até mais.